Eu venho falando disso há muito tempo, falei aqui no programa a respeito do comportamento de parte da bancada do Novo na Câmara dos Deputados, do governador Romeu Zema, comportamento de uma ala que é muito mais condescendente com o bolsonarismo como um todo do que o João Amoedo. Então o João Amoedo incomoda essa ala porque ele é mais combativo. Aí é claro que esse incômodo ele é disfarçado em certas acusações, que são muito comuns quando as pessoas ficam incomodadas com alguém que é mais independente, que acusam ego, vaidade, quer centralizar tudo e tal. Olha, se o João Amoedo quisesse centralizar tudo, ele não estava desistindo da candidatura, porque ele mandaria no Partido Novo e imporia a sua candidatura. Ele não fez isso, né? Tem gente que até lamenta que ele não tenha feito isso, não tenha logo expulsado aqueles que não seguem os ideais liberais e morais do partido e podia lançar a própria candidatura. Mas lá atrás ele fez determinados movimentos, prezando por uma suposta democracia interna, e agora esse pessoal que ganhou o apelido de Mais-o-Minion sabotou a pré-candidatura dele, que foi decidida ali por 46 de 50 representantes nacionais ali do partido. Tem toda uma burocracia interna lá, que nem sequer vem ao caso, mas mesmo ele tendo passado por essa burocracia, uma outra ala lá daquela turma do Marcel Van Hatten escolheu ali o Thiago Mitrô para ser um candidato alternativo. E essa ala que escolheu esse candidato, o próprio Romeu Zema, que volta e meia faz um aceno ao bolsonarismo, é uma ala que tem um certo pavor de perder eleitores mais próximos do bolsonarismo, para dizer o mínimo, né? Na verdade, eleitores bolsonaristas. Aliás, o Diego Amorim, repórter do Antagonista, publicou hoje à tarde. Ele teve uma conversa com uma fonte do Partido Novo e escreveu lá: o que há na avaliação dessa fonte é a existência, sim, de filiados do Partido Novo, tá? Que fazem contas políticas e temem perder apoio em suas bases se, aspas, baterem demais no presidente, fecha aspas. Então tá aí a informação que confirma a minha análise, porque nem sequer é necessário fonte, né? As pessoas, aí tem parlamentar que fala assim, não precisa ter fontes melhores no partido, sendo que tem lá um monte de gente do partido que está lá curtindo os meus comentários a respeito desse núcleo, e compartilhando, às vezes até dizendo exatamente isso, como é o caso da vereadora de São Paulo, a mais votada do Brasil pelo Novo, Janaína Lima. Eu fiz a análise lá assim que saiu a notícia a respeito da existência do João Amoedo, ela falou exatamente isso. Pois tá cheio de gente ali no Novo que é combativo em relação ao Lula e ao Bolsonaro. E você tem uma parte que não é combativa em relação ao Bolsonaro. Às vezes afeta ali uma crítica, ou como a deputada estadual Janaína Pascoal faz uma crítica ao estilo, né? Que parece pessoal que virou jurado da Bolsonaro Fashion Week. Então o sujeito está lá investindo na imunidade de rebanho, espalhando o vírus, está sabotando o combate à corrupção, ao contrário do que ele disse que faria durante a campanha eleitoral, está comprando apoio parlamentar com orçamento secreto, paralelo, está lá com militância virtual de gabinete, atacando os outros. E não, é o estilo, não, esse estilo realmente e tal. Não, mas nós precisamos pensar nas reformas. Que reforma? Tributária, administrativa, está lá tudo parado, por inação também do presidente da República, que tem receio, repito, em desagradar servidores e tirar privilégios. Essa bandeira do Novo contra privilégios, contra a corrupção e tal, é o contrário, é o avesso do que o bolsonarismo faz na prática. Então essa ala mais condescendente, essa ala que tem muita preocupação em perder os eleitores para se reeleger, quer dizer, se reeleger deputado, se reeleger governador, ou se eleger governador, né? Porque você tem gente que tem ambição em relação a outros cargos e que está no partido hoje. Então tem muito receio em se tornar muito crítico de alguém que supostamente faz parte do campo da direita, mas que no fundo está manchando a direita, o liberalismo, o conservadorismo, justamente porque não pratica aquilo que diz que é. E essas pessoas, em vez de mostrarem, olha,
Esses aqui são falsos liberais, são falsos conservadores. Nós podemos fazer muito melhor do que isso. Não, eles ficam passando um paninho, porque, não, veja bem, se criticar demais e tal, essa parte do eleitorado pode não gostar, e isso pode fortalecer a esquerda. Não, isso deveria fortalecer uma direita independente, se é isso que você representa. Mas o que esse núcleo representa é o mais homínio, né? É esse pessoal que se elege e começa a gostar, né, do conforto, do gabinete, aquilo tudo. Olha, grandes homens como Joaquim Nabuco, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, que lutou, fez disso a sua luta. Verás que um filho teu não foge à luta. Joaquim Nabuco não fugiu à luta contra a escravidão em nenhum momento. E em determinado momento, essa luta era ruim para ele em termos políticos. E mesmo assim ele manteve. Teve eleição que ele perdeu. Edmund Burke, o pai do conservadorismo, que Jair Bolsonaro nunca leu, que ele nem sabe o que é isso, né? Inclusive porque a virtude primária do pensamento conservador é a prudência. Prudência é o que ele não tem. Ontem ele estava falando aí para a gente, no Brasil, tirar a máscara, né? Que sem a imunização em massa que ele não propiciou, né? Mas Edmund Burke também tinha isso. Na cidade pela qual ele se elegia, não tinha esse negócio de ficar afagando as pessoas que você poderia afagar para ganhar um voto, mas traindo os seus princípios. E o que se faz o tempo todo é uma complacência com comportamentos que são contrários aos princípios aventados ali no estatuto, na criação do partido. E isso, obviamente, é ruim, né? Para o debate político que você tenha uma turma supostamente à direita, de todo aquele pessoal que governou o país nos últimos anos à esquerda, mas que seja passadora de pano, da sujeira, ou que às vezes faça uma crítica hostil, ou uma crítica genérica, né? Como se faz aí em um desses casos na rede social, o sujeito critica o comportamento que é do Bolsonaro, mas sem dizer que é do Jair Bolsonaro. Aí tem que vir alguém, né, como fez inclusive outro dia o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, para dizer assim, mas quem fez isso? Não foi o Jair Bolsonaro? Da postagem de porque é um pé em cada canoa, entendeu? Você tenta mostrar que você é combatente da corrupção, que é inconciliável com você ficar ao lado do bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo e tal, é um pezinho em cada canoa. E o nome disso, na política, é oportunismo, né? E o João Amoedo, ele não tolerou isso, de o partido não ter uma unidade, né? Foi isso que ele alegou. Então ele aceitou, mas viu que não tinha unidade, tinha gente querendo sabotar e tal. Quer dizer, não está dentro dos princípios que ele quer defender. E aí o Luiz Henrique Mandetta, depois do anúncio da desistência, fez ali um aceno para o João Amoedo, porque eles fazem parte dessa articulação por uma terceira via, por uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. E o Henrique Mandetta disse, mais que nunca precisamos de lideranças como você, amigo. Sigamos juntos na construção de um projeto para um Brasil livre de corrupção e de privilégios. Então é disso que se trata. E se você não combate aqueles que, com a prática, acabam fomentando isso, então você é conivente com o cenário em que isso acontece. A terceira via disposta a se unir por um Brasil livre de corrupção e privilégios é tudo que Lula, Bolsonaro e as suas claques, sejam elas ostensivas ou enrustidas, não querem. E essa reunião pública em torno desses princípios, desses valores morais, é o que uma terceira via precisa fazer. Agora, você tem uma dificuldade em encontrar estrutura partidária, porque o Novo poderia ser uma estrutura partidária e não precisava ser exatamente uma figura específica. O João Amoedo mesmo, assumindo, porque ele é combativo contra o Lula e Bolsonaro, poderia ali fazer um acordo com essas outras pessoas que estão disputando esse campo. Com Mandetta, com Sérgio Moro, com qualquer outro aí que esteja nessa toada. Num eventual segundo turno, até com Ciro Gomes, se for o caso, embora esteja mais no campo da esquerda. Mas são pessoas que se uniram ali no chamado polo democrático, do qual o lulismo não faz parte. O lulista odeia que se diga isso, né? Mas como é que se é de polo democrático se você fez o mensalão? Se você foi beneficiário político do esquema de compra de votos parlamentares? Comprou o Congresso. O petismo comprou o Congresso com dinheiro sujo.
agora quer posar de democrata só porque se tornou antibolsonarista. Então, assim, é uma hipocrisia, um cinismo que a gente está assistindo nessa guerra tribal. Eu sei que eu incomodo um monte de gente que vem atacar e tal, mas é a realidade. Que polo democrático é esse que financia a ditadura cubana, financia a ditadura venezuelana? Assim como Jair Bolsonaro, que fica aí com esse reacionarismo, com essa idealização da ditadura militar, do passado brasileiro, em nome do qual vai fazendo um monte de sujeira, também não faz parte de polo democrático nenhum. Então, é preciso ter uma alternativa partidária. Se o Novo não está afim, se o Novo quer fazer no máximo uma candidatura ali de fachada no primeiro turno, tipo PSOL com PT, você bota ali alguém para concorrer, sabe que vai sair fora no primeiro turno, e no segundo turno você vai apoiar alguém do seu campo, que é um líder que tem um apelo popular maior. Então, talvez o Novo faça isso, né? Bote ali um candidato de primeiro turno, no segundo, apoie, caia no colo populista de Jair Bolsonaro, porque são dois populistas, que não tem muito, não é uma polarização no sentido mesmo de polos contrários, opostos, extremos. Não é nada disso, petismo e bolsonarismo. Tem muita coisa em comum que ambas as classes odeiam que a gente aponte. Odeiam. Ontem mesmo estava apontando, né? O Lula fazia lobby no exterior para o Odebrecht, Bolsonaro fez lobby para fabricante de hidroxicloroquina, duas empresas, que agora são alvos da CPI da Covid. E quanta coisa igual, né? O primeiro mandato do Lula foi o mensalão, um dinheiro sujo. Agora, depois desse lado ostensivo ter gerado tanta confusão, agora se faz as coisas pelas brechas, né? Então agora você tem o Bolsolão, que usa um orçamento secreto paralelo, por meio do qual parlamentares governistas solicitam dinheiro por meio dos ministérios e conseguem e levam lá para o seu reduto eleitoral, ou até às vezes para outro lugar, e sem critérios definidos, sem a devida transparência, tudo isso que está sendo alvo também de pedidos, pelo menos de apuração. Vamos ver se vai ser devidamente apurado. Então é claro que o Brasil precisa de uma alternativa decente e sensata. Agora tem as pessoas que são até, elas geram, e muita gente está comentando isso nas redes sociais, geram às vezes maior ojeriza do que o próprio lulista ou bolsonarista convicto, né? Porque são as pessoas mais dissimuladas, né? São as pessoas que estão tendo um comportamento por cálculo político eleitoral, não é por princípio. E é isso que eu não posso deixar de apontar.